É comum, em área de pastagem ou produção de feno, na hora que tem que fazer uma aplicação via pulverizador, muitas vezes ter sobreposição de barra ou desencontro de barras. E para isso a gente consegue ter algumas soluções, como exemplo o GPS. E para isso a gente está aqui com o Fábio, consultor de agricultura de precisão da Coplacana, e com o Edinho, que é funcionário aqui da fazenda e tratorista. E hoje a gente vai estar falando a respeito do GPS para pulverização. Bom, estou aqui com o Fábio, como já disse antes, e ele vai estar explicando então como que funciona o GPS e quais os benefícios pode trazer para a gente. Perfeito, vamos lá. Aqui está o exemplo de uma pulverização, mas o GPS ele pode ser usado em qualquer outra atividade que eu não requer tanta precisão no meu paralelismo, na qualidade de posicionamento com o GPS. O GPS que está sendo usado aqui é um GPS que pode errar até 30 centímetros, então eu posso usar ele para uma pulverização, para uma distribuição de calcário, cloreto, fósforo, qualquer outra atividade que não seja necessário uma exatidão tão grande, tá? Nesse exemplo aqui, na pulverização, como ele tem uma qualidade boa de posicionamento, eu vou reduzir consideravelmente falhas, ou seja, não ter produto aplicado onde deveria, e sobreposição. Nas duas situações, eu vou ter prejuízos. Por quê? Se eu tenho falha, eu vou ter que voltar a fazer uma catação ou aplicar localizado. Se eu tenho sobreposição, eu estou jogando produto demais na minha lavoura, causando fito ou jogando produto fora, literalmente jogar dinheiro fora. Então o GPS vai fazer com que eu tenha redução na falha e na sobreposição de produto e tendo um melhor controle das minhas plantas daninhas na atividade, seja para pastagem, seja para cana-de-açúcar, para cereais. A ideia aqui é eu conseguir trabalhar melhor, tendo melhor eficiência do meu produto e, consequentemente, tendo melhor eficiência na aplicação, na tarefa do campo. Uma vez que o operador conseguindo ter melhor paralelismo nas passadas, ele vai ter mais eficiência operacional, tendo ganhos, inclusive, em eficiência de máquina. Então eu acabo tendo economia de óleo diesel, porque eu consigo trabalhar mais em menos tempo, e também menor prejuízo com desperdício de produto, tendo maior eficiência na aplicação e menos retornos na área para ter que fazer catação. Maravilha. Edinho, você como tratorista, ajudou o GPS? Ajudou sim. Ajuda, né? Dá para ver onde que passou e onde falta passar, né? Só tem que praticar mais. Praticar, é difícil no início, né, Edinho? A gente vai estar mostrando, o Fábio vai estar mostrando pra gente como que funciona. Vamos lá? Bom, estamos aqui, o GPS já está instalado. O Fábio, para quem não sabe, ele tem um canal no YouTube também. É tudo sobre piloto automático, controlador de vazão em taxa variada, drone de pulverização. Recentemente eu coloquei um unboxing de um drone, o maior drone de pulverização comercial no Brasil hoje, o T30 da DJI. Então tem bastante conteúdo voltado para esse segmento de agricultura de precisão. E qual que é o canal? É o Coplacana Agricultura de Precisão. Ó, o link tá na descrição, então vai lá e já segue o Fábio aqui, nosso amigo. Vamos lá, Fábio? Vamos como lá. que é? Bom, aqui nós estamos na tela de trabalho do GPS, então eu posso primeiro verificar como é que estão as condições do meu equipamento, se ele está em condição de trabalho. Então eu posso vir aqui numa tela de informação e observar o que eu tenho aqui. Se o meu GPS está tudo em ordem, nesse fundo de tela ele vai estar verde. Do lado direito eu já tenho o desenho da antena do GPS, onde ela também vai estar verdinha, indicando que ela está captando sinal de satélite. Aqui embaixo, quantos satélites ele está lendo, largura do meu implemento, coordenadas, data e hora. Se alguma coisa dessa estiver fora, isso vai prejudicar o posicionamento do meu equipamento. Então eu preciso certificar que eu tenho a posição de GPS para que eu possa ter qualidade no meu trabalho. Então nós vamos andar um pouquinho aqui com o trator, só para exemplificar como é um trabalho usando o GPS barra de luz. Então aqui eu vou iniciar mostrando uma área que a gente já está trabalhando, tá? Que eu já tenho uma referência de guia feita. Então eu vou manobrar aqui meu equipamento. A primeira coisa que eu preciso fazer é marcar um ponto de referência. Então aqui na tela do GPS, deixa eu só finalizar isso aqui. Eu vou marcar um ponto A. Essa é a primeira referência que o GPS vai usar para se orientar. Eu preciso andar no mínimo 50 metros
para que eu tenha a segunda referência, a segunda posição, para que eu possa traçar linhas retas paralelas ou curvas. Tanto faz para o GPS. Eu posso trabalhar em linhas retas ou em curvas, mas para que eu consiga fazer isso, eu preciso gravar as primeiras referências. Então eu já marquei meu ponto A, a primeira referência, vou me deslocar aí 50 metros dentro da área, e assim que eu tiver deslocado essa distância, na tela do aparelho, ele vai mostrar para mim, para eu marcar o ponto B. Então, em alguns segundos aqui, aquela letrinha B aqui embaixo, ó, ela tá cinza escuro, ela vai ficar cinza claro, indicando que eu já posso marcar a minha segunda referência, ó. Eu posso cruzar o meu talhão todo para marcar a segunda referência ou simplesmente marcar ela a partir de agora. E note que no topo da tela aqui em cima eu vou ter a famosa barra de luz. Então esses 3 LEDs verdes indicam que eu estou alinhado com a linha de orientação. Quando eu saio dessa linha, ele vai acender luzes vermelhas para a direita, vou sair um pouco para a direita, ó, ele vai acender luzes para a esquerda, tá vendo? Olha lá. Se eu vou para a esquerda, ele vai acender luzes para a direita, indicando qual lado eu tenho que corrigir a minha movimentação do trator, ó. E quando eu estou em cima da minha linha de referência, ele vai ficar 3 luzes verdes acesas no meio da tela, ó. Então eu vou sair um pouquinho para a direita, ele vai acender luzes, para a esquerda, perdão, vai acender luzes para a direita. Então eu tenho que ir para a direita para corrigir o meu posicionamento. Se eu estiver sempre em cima da linha de referência, as 3 luzinhas verdes vão estar acesas na minha tela, indicando que eu estou andando certo. No canto superior aqui, eu tenho também quantos centímetros eu estou errando, ó. 22, 28. Então eu ainda tenho que levar o meu trator um pouco mais para a direita, ó, até eu chegar num erro mínimo, ó, 3, 2 centímetros. Então o ideal é que eu mantenha sempre o melhor paralelismo possível. É nessa situação que o GPS vai reduzir falhas e sobreposição. Então quanto menos erros eu cometer nesse paralelismo, melhor vai ser a qualidade da deposição do produto, ou seja, menores as falhas e menor sobreposição. Consequentemente, melhores resultados, maior economia de produto, maior eficiência, menos visitas a campo para eu fazer a famosa catação. Então, olha lá, se a gente seguir aqui, ó, eu vou acelerar a máquina, eu estou errando 20 centímetros, corrijo, 8, 5, eu vou sempre mantendo ela alinhada lá com as 3 luzinhas verdes, ó, sempre. Mantendo esse alinhamento, eu vou estar reduzindo as falhas e sobreposição. Então, o uso do GPS consiste nisso: seguir uma orientação gerada por 2 pontos de coordenada, onde a barra de luz, o GPS, interliga me dando um trajeto. É assim que a gente usa a barra de luz. Ou seja, sobreposição ou desencontro de barras, nunca mais. Não. Para zerar isso, só usando um piloto automático, porque daí o erro dele vai ser na casa de 2 centímetros. Aqui eu posso errar 10, 15 centímetros, uma vez que eu estou manual, estou conduzindo o trator. Quando eu uso um GPS com piloto automático, o erro dele é na casa de centímetros, é muito mais preciso. Mas sim, zera muito, reduz consideravelmente essas perdas. Fábio, muito obrigado. Tá aí mais uma dica do agrônomo para você.